Fala rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre hierarquia de candlestick, beleza? Então hoje eu vou passar o que você precisa saber para estar fazendo um scalp aí consciente e tá extraindo dinheiro aí do mercado, beleza? Então se você já é inscrito aqui, deixa aquele like para fortalecer. Se você é novo ou nova por aqui, chegou no canal, não sabe nada de day trade, né? Tá perdendo muito dinheiro aqui, então cola nesse canal, que esse canal a gente fala sobre scalper, e é scalper que faz a gente tirar dinheiro daqui da B3, beleza? Então, primeiro de tudo, rapaziada, hierarquia de candlestick. O que é hierarquia, tá? Hierarquia é praticamente uma pirâmide, né? Como se fosse ali uma loja, né? A loja tem um dono, tem um gerente, né? Tem um subgerente e tem um funcionário. Então, isso praticamente é uma hierarquia, tá? Então, com os candlestick aqui não é diferente, tá? Existe o candle de força, o candle média força, tá? O candle com pouca força e o candle fraco, tá? Então ele se caracteriza também numa hierarquia. Então eu trouxe 4 pontos aqui importantes para que na hora que esse candle suja, né, junto com o contexto gráfico, você saiba como você proceder para você estar fazendo o seu scalp aí, assim como eu faço aqui, tá? Então, primeiro de tudo, a gente vai falar sobre o candle que projeta liquidez, tá? Então, esse cara aqui, eu coloco ele na primeira prateleira, tá bom? Então, esse cara aqui é o mais alto, vamos chamar ele de gerente, tá? Então, esse cara aqui é o gerente da movimentação gráfica. Por quê? Sem liquidez não há movimento, tá? Sem liquidez o mercado não anda. Então, primeiro de tudo, esse candle, né? Ele é composto por um grande corpo, tá? Deixa o quê? E ele deixa o quê? Um enorme pavio, beleza? Então, esse candle aqui, a gente vê que ele é diferente desse candle aqui, ó, tá? Então a gente vai falar de 4. Candle que projeta liquidez, candle que inicia um novo início de uma micropernada, candle de força e o caça stop, tá? Então o candle que projeta liquidez ele é muito diferente do caça stop. Por quê? A gente vê que o candle que projeta liquidez ele tem uma força média, tá? Ele tem uma projeção que ele deixa o que? Uma máxima a ser buscada quando é candle comprador e deixa uma mínima a ser buscada quando é candle vendedor. Já o caça stop, ele tem um pavio enorme e um corpo, né, com pouca força, tá? Então, isso é o que diferencia ele. Como é que a gente vai proteger, se projetar nesse candle para a gente estar fazendo aí os nossos trades? Primeiro que o candle de liquidez ele serve para fazer uma conexão, né, com os outros candles. Como assim? Se aqui a gente tem um candle de liquidez, onde é que está essa liquidez localizada aqui? Ó? Eu sempre falo para vocês, o mercado vai no ponto de parada. O mercado vai buscar liquidez. Então a liquidez que eu estou me referindo é deixada pelo candle, né, projetor dessa liquidez. Então aqui, ó, esse candle, ele começa a fazer a movimentação para alta e a gente vê que a gente tem o que? A gente tem força, tá? Força média, pouca força, pouca força. Então, nessa pouca força, o comprador entra para defender essa região, né? Vem até aqui, ó, força, tá? Fraqueza. Quando o candle ele mostra fraqueza, ele inicia o que? Ele inicia um novo movimento. Então, o vendedor vem, exerce, né, essa força aqui para dar o que? Continuidade. Aqui não continuou por quê? No vídeo passado eu falei o seguinte, que o mercado ele faz um ciclo de baixa ou um ciclo de alta, né? Essa microestrutura aqui, ó. E eu falei o seguinte, ó, primeiro candle, segundo candle, terceiro candle, quarto candle, quinto candle. Quando se formou o quinto candle, esse candle dá um candle equivalente a isso aqui, ó, tá? Então, a gente tem o que? Uma barra elefante. A gente tem o que? Força fora dos padrões aqui do gráfico. Por quê? Quando acontece essa micropernada, entra um comprador, tá? E muita gente fala o que? Compra. Mas quando compra, isso aqui é só um sinal que o comprador entrou para defender aquela posição. Então, aqui, com esse candle agora, o mercado demonstrou o que? Fraqueza. Então, entrou esse vendedor para dar o que? O último suspiro,
da movimentação de queda. Por que o último suspiro? Porque o candle seguinte, ele vem até aqui embaixo, ó, tá? Então, para a gente que faz o scalp aqui, a gente teria batido a venda aqui, tá? E teria pegado aqui a nossa pontuação. Dito isso, o mercado ele vem até aqui embaixo, depois o mercado faz o que? O mercado ele faz um retorno, tá? Ele dá aquela enxugada, ele faz a movimentação rápida e deixa esse pavio. Esse pavio aqui agora, ele projetou a liquidez, tá? Então, muitas vezes a gente não sabe para onde o mercado está indo, mas o mercado está indo buscar liquidez. Então, depois disso, ó, observe que o mercado ele fez toda essa movimentação para alta, tá? E depois o mercado ele fez o que? O mercado ele voltou, ele veio até aqui, ó. Observe que esse vendedor aqui, ele tem interesse nessa liquidez aqui, ó. Então, quando o mercado ele veio descendo, ele tem um ponto de parada. E o ponto de parada dele seria onde? Aqui, tá? Ó, nesse pavio, beleza? Então o mercado ele vem e faz essa conexões de pavio e o comprador com o vendedor. Mas o porquê disso? O porquê disso é que na região aqui, ó, de suporte, a gente sabe que tem uma manipulação, tá? Então quando o vendedor vê o que quebrou essa região, aqui tinha comprador localizado e fez a força o inverso, tá? Então se transformou o quê? Em um candle de compra e voltou todinho para cá. Se o vendedor tentou romper essa região de suporte aqui e não conseguiu, mas ele fez o que? Ele abriu o caminho aqui, ó, tá? Então quando ele abre caminho aqui, então ele está dizendo, ó, eu quebrei essa região e fui até aonde eu consegui, eu fiz a mínima possível desse movimento, tá? Então, dito isto, o mercado ele vai voltar para consumir essa liquidez aqui. Pô, Maurício, pode ser na hora? Pode ser depois também? Pode. Então você tem que detalhes daqui, né? Que muitas vezes passa despercebido. E isso aqui pode ser uma das causas que você perde dinheiro aqui dentro do mercado, tá? Então, dito isso, a gente sabe que esse candle que projeta a liquidez é um ponto buscar, tá? Segundo tipo de candle, tá? O candle que inicia um novo início. Pensa comigo o seguinte, se você já vinha fazendo a sua análise contextual do gráfico, o mercado ele vinha fazendo isso aqui, ó, movimentação de baixa, tá? Correção. Aqui era para ser o que? Uma impulsão, mas acaba que o candle ele não consegue quebrar e dar continuidade, então se transformou praticamente em uma microcorreção. Depois o mercado voltou e começou o que? A andar de lado. Então, possivelmente nesse cenário a gente tenha uma linha de tendência aqui, ó, localizada aqui praticamente nessa região, conectar esse pavio, tá? Com esse topo. E isso aqui, o comprador fez o que? O comprador quebra essa região. Quando o comprador quebra essa região, dá a entender, opa, o mercado tá invertendo o movimento. Por quê? Se a gente vem analisar, a gente tá trabalhando nisso aqui, ó. A gente trabalha nessa caixa e o mercado praticamente está meio que consolidado. Então pensa comigo, se a gente está trabalhando nessa caixa e o mercado está meio que consolidado, o que é que está acontecendo? Qual é a análise que a gente deve fazer? Pô, o mercado deixou um fundo, deixou um topo aqui, não ganhou esse topo, ele volta para onde? Para o fundo. Chegou nesse fundo, houve o que? Falha de rompimento. Então essa falha de rompimento é ela que vem buscar o candle que projeta a liquidez. Então esse candle que projeta a liquidez, o mercado ele rompe, né? E depois o comprador vem buscar. Depois disso ele faz outro rompimento para vir buscar a liquidez novamente, tá? E depois aqui, ó, como esse vendedor ele não consegue ganhar esse fundo aqui, esse vendedor ele não consegue fazer uma mínima, né, maior que a do candle anterior, então que entra um comprador. Quando o comprador ele entra com bastante força aqui, ó, ele deixa esse topo para trás, tá? E aqui ele entra com uma barra de ignição, ou seja, dando um indício que o mercado ele pode se iniciar um novo movimento de alta. Só que essa barra, o que é que acontece? Muita gente nela achando que o mercado ele vai o que? Ele vai subir e vai andar a 1000 pontos, tá? Só que o mercado ele tem que fazer o que? Ele tem que votar. Por quê? Quando ele vota, você não entendeu a estrutura do mercado ainda. Porque se você fez uma compra e o mercado votou, então isso quer dizer que a sua análise ela não estava errada. Só que primeiramente o mercado ele vai e tem que votar, tá? Depois que o mercado ele vota aí, né,
fazendo essa movimentação contrária para te estopar, o que acontece? Aqui começa a dar sinal de fraqueza por parte dos vendedores. Olha a diferença desses candle aqui, tá? Esses 4 candle que está localizado aqui para esse tipo de candle aqui, ó. Olha só. Então isso aqui é que faz uma micro movimentação de queda para o preço andar. Quando o mercado ele começa a te dar esse tipo de candle aqui dentro de uma consolidação, o que acontece? Aqui o mercado parou, né, nesse doji aqui. A gente vê que o comprador exerceu com muita força e o doji ficou indeciso. Após isso, esse doji aqui ele não consegue romper topo. Se consolidado, o mercado ele vai procurar suporte e resistência. Dito isso, esse candle aqui veio e quebrou todo esse movimento. Só que no outro dia, né, aqui, ontem foi 11, hoje é 12. Então, ó, esse candle vendedor aqui, ó, a gente percebe que ele não quebra, tá? Ele não quebra essa região. Poderia abrir em gap de baixa para trabalhar aqui? Poderia, tá? Só que ele estava consolidado e os vendedores aqui não demonstrou força. Então essa barra aqui é como se ela fosse o último suspiro do movimento. Então quando você entende que é o último suspiro do movimento, você não sai fazendo as vendas aí só se baseando nessa barra. Então você tem que se basear aqui, ó, do seu lado esquerdo, aqui onde é que está todo o contexto. Então dito isso, o mercado depois ele abriu em gap de alta, tá? E tá fazendo o que? Uma nova estrutura para alta. Então se aqui foi o último suspiro, abriu aqui candle e foi continuando. Esse candle ele abre, esse vendedor não consegue romper, já dá um que? Uma ideia, opa, o mercado aqui ele pode lateralizar nesse candle. Então se o mercado pode lateralizar nesse candle, como é que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar aqui, ó. Se esse candle aqui ele rompe essa máxima e o próximo candle ele dá continuidade, então isso quer dizer que o mercado possivelmente ele vai fazer uma subida. Então a gente tem que olhar o que? Aqui, ó. Essa região de resistência, ela tem o que? Um candle projetor de liquidez, que está localizado aqui, ó. Então, se o mercado vir e romper e fazer uma movimentação com o próximo candle, então esse próximo candle possivelmente ele pode chegar aqui, tá? Consumir essa liquidez e inverter o movimento. Então a gente já vê de antemão que o mercado antes de chegar naquela liquidez. Então essa liquidez, tá? A qualquer momento ela pode ser acionada. Então, dito isso, esse candle que inicia um novo movimento, ele está te indicando o que, tá? Então, ele está te indicando fraqueza em 1, em 4 candle, tá? 4 candle, tá? Quando o candle indica fraqueza em um candle, né? A gente pode esperar um pouco, mas quando ele vem 1, 2, 3 e 4 candle, então isso significa que ali os vendedores estão perdendo força naquela região, tá? Porque já veio aqui, ó, praticamente já consumiu a liquidez, então ele vai fazer o que? Um movimento inverso do que ele vinha fazendo. Dito isso aqui, ó, trabalhou aqui, ó, e o que é que tá acontecendo? A gente entra pro terceiro candle, tá? Um candle de força, beleza? Então, o que é um candle que demonstra força? São esses candles aqui, ó, força, 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 tá? Força, força. Então, esses tipos de candle, pra gente que trabalha no scalp, se ele indicou força, e a gente tem um ponto de parada mais próximo, a gente faz o que? A gente bate uma venda ou uma compra, dependendo se é um candle comprador ou um candle vendedor. Então, se aqui acontecer um candle de força, olha só a estrutura que o mercado estava fazendo, ó. Então a gente faz o que? A gente entra para o novo contexto do mercado. Então o mercado é muito contextual. Se o mercado trabalhou aqui de lado, fez essa movimentação aqui, ó, ela quebra essa região, tá? Então o que está acontecendo aqui? Uma manipulação, porque ele faz um segundo topo. Então dito isto, o mercado trabalhou aqui, ó, e inverteu. Quem entrou comprado achando que o mercado ia subir, o mercado inverte e tudo stop. Ele faz essa movimentação, nessa movimentação que ele faz de baixa, ele deixa um candle projetor de liquidez, um candle projetor de liquidez. Tá? Então, como eu falei antes, isso é um candle que deixa projeção de liquidez porque ele tem um corpo médio de força e ele deixa pavis. Já esse candle aqui, ele é muito diferente porque ele é muito enorme, tá? Ele é praticamente uma barra elefante, né, que não deixa toda a sua estrutura corporal. Então, ó, deixou um ponto de liquidez aqui, o que é que o mercado vai fazer? O mercado vai buscar esse candle aqui,
deixou liquidez. Então esse cara, ele teve interesse nessa liquidez, mas não conseguiu consumir. Então o candle anterior, ele também foi um candle vendedor. A gente pode observar pelo pavio dele aqui, ele veio até aqui, ó, ele fez o que? Consumiu. Assim que ele consome isso aqui, ó, ele dá, ó, aquela violinada e depois ele faz o que? Ele retorna. Assim que ele faz esse retorno, ele deixou o que? Outro pavio. Então o que é que a gente tem aqui agora? A gente tem uma região, tá? E a gente tem o que? Candle projetor de liquidez aqui localizado. O segundo candle, depois desse movimento, ele faz o que? Força, tá? Então ele dá novamente aquela violinada e trabalha aqui, ó. Quando ele trabalha aqui, ele deixou o que? Aqui a gente tem um ponto de liquidez na mínima e aqui a gente tem um ponto de liquidez na máxima. O que acontece? Candle começou a enfraquecer. Opa, se candle começou a enfraquecer, pode acontecer um novo início de uma micro tendência contrária. Depois dessa movimentação desse candle, aqui dá um último suspiro. Esse cara aqui, ele tentou consumir toda essa liquidez, mas até onde ele chegou foi aqui. Depois disso entrou o que? Entrou um candle contrário, fazendo o que? Engolfando dois candles, tá? Então esse candle, quando ele entra engolfando dois candles, a gente tem o que? Esse ponto de parada aqui, beleza? Só que se a gente está aqui nessa região de suporte, o que é que pode acontecer? O mercado ele pode fazer o que? Uma lateralização. Então tem duas opções. A gente espera, tá? Para a gente ver a movimentação do candle, se vai ser uma movimentação de retração ou uma movimentação de continuidade, tá? Eu expliquei isso no outro vídeo ali, operando ao vivo. Então, ó, depois disso o mercado ele já abriu, já desceu. Então esse candle ele representou força. Por quê? Aqui a gente consegue ver que ele tem um corpo mediano, tá? Aqui ele tem o que? Ele tem a máxima, tem a mínima, deu continuidade no próximo candle, tá? E a gente vê que ele é o que? É um candle de força. Então esse o candle projetor de liquidez. Então o próximo candle ele também abre em força para venda. Então a gente tinha dois candles de força. Ele vem aonde? Até aqui, ó. Quando ele vem até aqui, ó, o corpo dele é esse aqui, ó. Depois disso é que ele retorna e se torna o que? Um candle comprador. Agora, aqui agora, onde é o próximo ponto de liquidez, tá? Esse candle aqui, ó, ele deixou esse ponto de liquidez, tá? Ele é um candle enorme, praticamente do mesmo tamanho desse aqui. Só a variação do corpo, tá? Esse corpo aqui representa força. Já esse corpo aqui, ó, ele não representa muita força, representa pouca força. Então aqui houve a rejeição, né? Por parte dos compradores, tornando esse candle vendedor em um comprador. Então, dito isto, aconteceu o próximo candle e esse próximo candle identificou o que? Fraqueza, mas deixou o que? Dois pavios. Então, tem uma regrinha que acontece que é o seguinte: quando o primeiro candle deixa pavio, na maioria das vezes o segundo candle deixa pavio. Deixa o pavio, deixa o pavio, deixa o pavio, deixa o pavio, tá? E assim a gente vai analisando tudo isso: pavio, candlestick, contexto gráfico, ondas de Elliott, tá? Ponto de parada, manipulação de mercado e suporte e resistência. Então a gente tem que analisar tudo isso quando a gente está operando, beleza? Então quando a gente está operando a gente tem que e tudo isso aí. E tudo isso mais aprofundado eu passo lá na mentoria, tá bom? Então você consegue ter uma visibilidade melhor, passando aqui tudo que eu estou passando aqui para ajudar vocês. Então na mentoria vocês conseguem aí destravar essa forma de operar, consegue sair do zero, tá? E começar a lucrar aí. Então, ó, depois disso aqui, o mercado faz o que? Faz um candle enorme de força. E esse candle, você pensa que esse candle vai dar continuidade porque tem um ponto de parada aqui, tá? Para buscar essa região de resistência e quebrar. Para quem opera operações de longas aí buscando 500, 700 pontos a 1000 pontos, tá? Só que como a gente é scalper, o que é que a gente faz? A gente faz a entrada, bate a entrada aqui, o mercado vem e volta, pega nosso take e sai, tá? Esse tipo de candle aqui é uma barra elefante. A gente consegue observar que essa barra, tá? Ela é bem maior que as outras, tá? Então a gente vê a proporção dela, ó, ela é muito maior que as outras. Ou seja, essa daqui ela deixa um corpo enorme demonstrando força e essa aqui também ela deixa um corpo muito enxuto demonstrando força, tá? Então esse candle, por ele ser maior do que esse candle e esse candle aqui, o candle que vai
surgir, ele tem que fazer, na maioria das vezes, ele faz, né, uma retração de 50%. Por quê? A gente não pode só olhar o candle, a gente tem que olhar o contexto. Então aqui, ó, a gente tem um topo que foi rompido, a gente tem uma liquidez que foi consumida. Então, se o mercado rompeu esse topo, opa, pode acontecer o que? Manipulação de mercado. Então, esse candle aqui, ele podia simplesmente ser um vendedor e vir trabalhar aqui embaixo. Então, ele vem até aqui, ó, 50%. O que a gente pode fazer? Chegou até aqui, ó, conexão com esse pavio, bate uma entrada de compra ou de início, tá? E o mercado retrai e te paga. Só que o candle seguinte é o nosso candle caçador de stop, tá? Por que ele é um candle caçador de stop? Por o simples motivo dele deixar uma mínima ou uma máxima, ele pode deixar enorme. Pensa comigo, o cara que opera com stop curto, ele faz a entrada aqui, acreditando que o mercado vai subir aí, né? Vai andar um pouco mais limpo, só que o mercado ele faz o quê? Na hora que o mercado abre, isso é muito importante você observar a movimentação do candle. Quando o candle ele abre demonstrando uma brutalidade de força, invertendo todo aqui, voltando, o que é que aconteceu aqui? Aqui aconteceu que o mercado ele se iniciou no candle de baixo e ele veio até aqui nesse ponto buscar isso aqui, ó. Como a gente é scalp, se ele veio até aqui nessa região, ó, isso é um ponto de parada, beleza? Passou um pouquinho dessa região, chegou nessa região, a gente pode o que? A gente pode bater, né, uma entrada de compra, porque ele veio nessa região aqui, ele tem interesse nessa região, então ele retraiu tudo e veio até aqui, ó. Pum, chegou aqui, ó, a gente poderia ter batido o que? Uma entrada de compra, porque a gente tá a favor da micromovimentação, beleza? E a gente sabe que aquele movimento rápido, ele dá o que? Ele nos dá um pico de retração. Então, se tem retração, para a forma que a gente faz scalp no mercado, é interessante. Bateu, pagou, tá? Então, esse caçador de stop aqui, para quem tem stop curto, né? Muita gente opera, faz uma entrada aqui, tá? E bota um stopzinho aqui ou um stopzinho abaixo do candle. Simplesmente o segundo candle, ele vem buscar isso aqui para te tirar do jogo. Por quê? O primeiro deixou pavio, o segundo deixou pavio, o terceiro deixou pavio, o quarto deixou pavio e o quinto. Será que vai deixar pavio? Duas opções. Ele tem que consumir aqui e tem que consumir aqui. Por isso que muitas vezes o candle ele reverte, tá te deixando na mão. Você acha que ele vai subir, mas ele de fato ele faz essa reversão aí. Então, dito isto, esse caçador de stop, para quem tem stop curto, acaba sendo estopado. E para gente que faz scalp aqui naquela modalidade de operações que eu exerço, então é muito simples. Chegou no ponto de parada, opa, a gente sabe que suporte e resistência vai ter sempre um vendedor na resistência defendendo a posição e no suporte sempre vai ter um comprador. Então a diferença é que esse suporte e resistência na maioria das vezes eles são quebrados, depois o preço retorna assim acontecendo essa manipulação gráfica, ou seja, varrendo os stops que ali estão localizados. Depois disso, ó, o vendedor faz todo o movimento e esse caçador de stop aqui a gente observa que ele tem muita liquidez. Então o vendedor vem atrás de quê? De liquidez. Então olha só isso, ó. Vendedor, fraqueza, fraqueza. Opa, a gente tem uma fraqueza acontecendo aqui. Então aqui pode começar um novo início? Pode. Aqui pode acontecer um vendedor, tá? Elevar fundo, comprador e começar o quê? Começar a subir, beleza? Então nesse contexto aqui a gente tá o quê? A gente tá em uma linha de tendência. Então simplesmente o mercado pode vir buscar essa linha de tendência, respeitar e descer, tá? Então praticamente essas são a hierarquia dos candlestick. Então a gente observa aqui, ó, o mercado ele vem aqui e deixou, ó, outro caçador de stop, tá? Então esse caçador de stop aí tem muita liquidez. Então nesse tipo de cenário que a gente está olhando aqui, a gente vê que esse tipo de cenário a gente pode operar o que? Retração, tá? Mercado bateu, pagou, bateu, pagou. Ou seja, quando a gente observar dentro da modalidade de scalp que a gente faz esse tipo de cenário, isso é um cenário limpo, tá? Então o cenário limpo ele quer dizer que os candles estão respeitando conforme os candles anteriores. Opa, força, tá? Com o corpo muito forte, pouco pavio, então tem uma probabilidade grande de descer. Já quando o candle está deixando esses pavios aqui, a gente já sabe que o mercado, a gente não pode bater o scalper de início, tum, e pegar essa movimentação, porque o mercado ele vai inverter e vai formar um grande candle para depois retrair.
Então, o interessante é o que? A gente pegar nesses pontos de parada. Esse vendedor aqui agora, ele tem interesse em o quê? Em vir buscar o quê? Essa liquidez, tá? A gente observa aqui, ó, que ele fez o rompimento aqui dessa região, ó. Essa região aqui foi rompida, então se essa região aqui foi rompida, aqui a gente pode estar tendo o quê? Uma manipulação gráfica, rompeu, ó. Se ele rompeu, ele pode, ó, voltar aqui fazendo o quê? O segundo topo e inverter esse movimento. Então, esses 4 tipos de candle são os 4 de candle importantes, né? Pra gente que faz aí o scalper, beleza? Então, se você é aquele trader que está no mercado aí já faz tempo, sempre está buscando 500, sempre está buscando aí 1000 pontos, tá? 300 pontos e não consegue ter lucro, você pode cair aqui para a modalidade de scalper, tá? Que é o scalper que a gente faz aqui, bateu, pagou, tá? A gente pode fazer muito, a 15, 20, né? Muitas operações, né? Muita gente pode falar que isso é ruim pela quantidade de operações que a gente faz, mas são operações conscientes e bastante assertivas, tá? Que a gente passa aí 1 hora, dependendo de quanto a gente queira tirar no dia, né? A 40 minutos, tá? Que em um único candle a gente pode fazer 3 a 4 operações, tá? Tem um vídeo aqui meu no canal aqui operando ao vivo. Então, eu demonstro como a gente pode pegar 3 a 4 operações em um único candle, tá, rapaziada? Quem tiver interesse em fazer a mentoria, me chama aqui, o link vai estar na descrição, para que a gente possa estar iniciando aí a sua virada de chave, beleza? Então deixa aquele like para fortalecer, rapaziada, e até o próximo vídeo.